Voltando, pessoal. Deu um probleminha na live, mas eu estou de volta aqui com vocês para a gente já discutir como é que você pode vencer o medo de atender o paciente crítico. O áudio, pessoal, tá tudo ok, até para a gente já saber se tá tudo ok. Deixa eu só puxar aqui. Vamos ver aqui. Atender o paciente crítico, ter um medo, ter um receio, ele é extremamente natural de acontecer. A grande questão é o que você vai fazer para você vencer esse medo. E uma das estratégias que você pode utilizar é você, cada vez que você vivenciar essa experiência, você parar e pensar o porquê que você está vivenciando aquilo naquele momento. Será que o receio, o medo de atender o paciente que eu estou na minha frente é por conta de insegurança, é por conta de medo? Certo, Pri, eu tô aqui aceitando você, só que não vai. Não sei por quê. Não sei, mas eu vi aqui a sua solicitação e eu estou aceitando e não tá querendo ir. Mas enfim, eu vou conduzindo, aí eu vou tentando aqui te aceitar todas as vezes para ver se a gente consegue fazer com que você entre. Mas fique aí, continue aí, vai contribuindo com a gente nos comentários também, que é muito importante e relevante. E como eu estava falando para vocês, a grande questão é o que você percebe em relação ao que você presencia, do que você sente, os sentimentos que estão envolvidos ali com medo. Como eu falei muitas das vezes, ele está sim por trás, o que tem por trás é uma insegurança da própria conduta. E como é que a gente resolve uma insegurança de conduta? É a gente saber realmente o que a gente precisa estudar, quais são as nossas fragilidades em relação ao conteúdo técnico, o que a gente precisa se aprofundar e, claro, que você entender que ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo, a gente precisa ao máximo ter o repertório teórico, que isso eu trouxe para vocês bastante claro ontem, quando eu falei das formas de se atualizar em cuidados intensivos. Eu falei para vocês sobre sites que vocês podem procurar, fazer uma busca de dados técnicos, de conteúdo técnico. Falei sobre você estar se atualizando tanto em temas relevantes para a terapia intensiva, como dos autores também em relação à terapia intensiva. Trouxe para vocês a importância de não se limitar somente em artigos da língua portuguesa e utilizando outros artigos, como na língua inglesa, que são os mais ali que a gente tem de robustez de conteúdo, são os que a gente consegue ali perceber muito mais claramente em relação à condução de estudos científicos, o que os guidelines tomam como referência. Claro que os artigos em língua portuguesa, assim como eu publico também, tem muitos artigos bons na língua portuguesa, mas o que eu estou falando aqui é que você não fique preso somente a estar vendo, estudando artigos científicos que estejam somente no português. Trouxe para vocês também várias coisas ontem na live. Se você não viu, assista a live de ontem, depois, que ali vai ter várias estratégias que você pode utilizar. Mas como eu estava falando, o medo ele vem muito do novo, de você estar num ambiente totalmente diferente. Ele vem muito da insegurança, da própria inexperiência e muitas das vezes de experiências que você já teve que não foram experiências tão agradáveis. E isso faz com que você bloqueie no momento de você prescrever. Por que eu falo isso? Muitas das vezes eu atendo o paciente, eu fico junto com residentes na terapia intensiva e eu percebo que eles sabem realmente conduzir a prescrição nutricional. Só que o medo, o receio de errar faz com que eles, muitas das vezes, parem, fiquem dúvidas do que vai fazer, sendo que já sabe o conteúdo ali que vai ser utilizado para prescrever a terapia nutricional. E é muito importante que você entenda isso, que você precisa claramente ter o conteúdo técnico, mas você também precisa ter a sua autoconfiança, você precisa confiar em você. E a primeira live, não é à toa que eu trouxe para vocês, na primeira live que eu falei
como é que você se torna um nutricionista em terapia intensiva, o que realmente você precisa. Eu falei para vocês sobre uma das lições que a gente tem naqueles 16 leis do sucesso, que ele traz a autoconfiança, que é muito importante que você tenha, porque dessa forma você tem sim como estar ali entendendo realmente o conteúdo, e como Priscila colocou, não tenho vergonha de perguntar, ninguém sabe de tudo e realmente ninguém sabe, e quem diz para você que sabe de tudo é a maior mentira, o maior caô que existe, que a pessoa não sabe de tudo, já vivenciou tudo, não tem nada o que aprender, não acredite, que é a verdadeira mentira que se tem. Isso, que tá, deixa eu ver aqui para não falar o nome, Thaís falou, né, da colega Priscila, da Brasp, isso. Priscila é uma excelente nutricionista também, e ela falou justamente isso, sobre ocupar, não é isso? O espaço com conhecimento técnico. E realmente é isso. Isso para a discussão multiprofissional, e realmente é isso. Que eu trouxe para vocês isso muito claramente ó, na live de... Eu esqueci agora qual foi o dia, mas foi durante essa semana que eu trouxe para vocês de ocupar os espaços vazios. Acho que foi ontem mesmo que eu trouxe para vocês isso. A gente precisa, enquanto nutricionista, ocupar os espaços vazios. Você não pode deixar de jeito nenhum, na unidade onde você trabalha, independente de você estar na UTI agora ou estar numa enfermaria e vislumbra trabalhar em terapia intensiva, que tem muito de vocês que me seguem aqui, que ainda não atuam em terapia intensiva, mas tem um desejo e está se preparando para quando chegar a oportunidade, você estar ali preparado. E você precisa ocupar espaços vazios. Você não pode deixar espaços vazios, porque a gente sabe que quando os espaços vazios eles ficam vazios, ou alguém vai ocupar de uma outra profissão, ou até outro nutricionista mais qualificado do que você vai ocupar o seu espaço. E preste atenção, quando a gente fala de ocupar espaço, não é um melhor, ser um melhor do que o outro. É questão de empregabilidade também. A questão da segurança, de você estar sabendo o que você vai prescrever para o paciente. É o benefício do paciente também, que é o agente central ali da prescrição dietoterápica. Não é somente você enquanto profissional, mas sim a segurança que você vai trazer para o paciente que você está atendendo. Mas a questão disso é a questão que envolve sempre é você conseguir vencer esse medo, conseguir vencer esse receio de atender o paciente. E como eu falei, o medo ele vai existir. Não fique achando que você é o pior nutricionista, porque eu falo isso para você porque eu já senti isso, por ter um medo, por ter insegurança, por gaguejar em uma visita multiprofissional, por ficar perdida, me batendo na hora da visita beira-leito ao paciente, ou um profissional me perguntar algo, eu não sei o que dizer, eu tinha muito medo e vergonha de dizer que eu não sabia determinado tema. E hoje, há algum tempo, eu já tenho trabalhado isso em mim, e se você também me perguntar, eu vou te dizer, poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso, vamos estudar juntos, ou até eu brinco com os residentes, pesquisa para mim e traz aí. Enfim, então são coisas que você precisa entender, que você precisa trabalhar. E claro que cada um de nós temos pontos fracos, mas você ficar preso em trabalhar seus pontos fracos, isso vai fazer com que você perca muito tempo. Obviamente, você precisa saber quais são os seus pontos fracos, mas você precisa fortalecer seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes que você tem hoje, que você pode trabalhar para potencializar e te fazer perder esse medo de atender o paciente? Será que é você precisar se qualificar, já que você não tem uma qualificação desejada para você atender o paciente? Será que é você ser uma boa ouvinte, parar numa visita multiprofissional, parar e escutar o que os profissionais estão fazendo? Será que é você começar a observar como as pessoas se comportam, os profissionais se comportam, o ambiente que você está, como é ali que você pode se inserir naquele ambiente? Porque muitas das vezes é só a gente parar e ouvir, ser um bom ouvinte, e claramente é óbvio que em algum momento você vai precisar falar, contribuir com a equipe, e você precisa estar atento também.
E uma outra coisa que eu quero deixar para vocês que é muito importante é que o medo ele não pode te paralisar de forma nenhuma. Eu sei que é difícil, depende de cada pessoa. Eu já vi colegas pararem, sentarem no banco de UTI e chorarem porque não querem entrar. A gente vê pessoas que ficam felizes a entrar na terapia intensiva porque teve a oportunidade de entrar. Outros colegas que choram por medo, não é porque odeia, é por medo de fazer coisas erradas. Eu já vi colegas que preferem não discutir com algum profissional com medo de discutir sobre o assunto e perguntar algo que você não sabe. Já tive colegas que teve medo de ir atender o paciente, de fazer algum tipo de avaliação nutricional, isso principalmente quando chega em terapia intensiva, principalmente os residentes, quando a gente já começa a dar orientação para os residentes, o maior medo deles é na hora de fazer a avaliação nutricional, tirar o tubo. Se você já teve esse medo aqui, coloca aqui embaixo, até para eu saber, porque foi um medo que eu também tive, de fazer algum movimento ali brusco e desconectar o ventilador mecânico de uma traqueostomia, ou até o tubo ali, tem uma extubação acidental do paciente, enfim. Então, são medos que realmente acontecem para quem passa a terapia intensiva, mas que eles precisam ser trabalhados ao longo do tempo. Isso, Carolina, né? Que você já teve esse medo, Gabi também, que é um residente que está com a gente, e dá medo realmente. Tanto é que até hoje, se você estiver atendendo o paciente, você vai ter a cautela, você já não vai ter mais medo, porque você sabe ali como manusear, mas você vai ter cautela no momento de levantar um lençol, no momento de fazer alguma medida, isso é natural, e é o cuidado que você precisa ter. Mas quando você começa a vivenciar o paciente ali, a experiência, medo de falar, por exemplo, dizer assim, eu sou fulano de tal, meu nome é Luciana, eu estou aqui para fazer uma avaliação em você, ele está sedado, eu não preciso falar, enfim, são coisas assim que a gente começa a desconstruir quando a gente começa a atuar em terapia intensiva, e isso é muito importante que você tenha isso na sua mente. E uma outra coisa que você precisa entender é, perfeccionismo vai te adoecer. Eu sei que tem muitas pessoas que querem o perfeito, que querem estar tudo organizadinho na terapia intensiva, e a gente sabe que em ambiente hospitalar, a gente sabe que em questão de minutos, em questões de segundos, tudo muda. Nada é feito, nada acontece como manda o figurino muitas das vezes. As liberações não acontecem de uma vez. As admissões não acontecem de uma vez, as prescrições que você irá fazer não vai ser tudo de uma vez, as evoluções muitas das vezes você vai ter que interromper porque você vai precisar fazer algo mais urgente, liberar uma dieta ou zerar a dieta de um paciente, ou um paciente quer falar com você ali, aí a oportunidade que você tem para ver o paciente, é um paciente que está deambulando com a fisioterapia, você precisa levantar para pesar o paciente, e às vezes você perde até o computador que você estava ali, e você precisa entender ao máximo que o perfeccionismo, ele adoece você, se você começar a se manter dessa forma. O que é que você precisa entender? Na terapia intensiva, o que é que você precisa preservar é pela segurança do que é que você está fazendo. Esqueça a questão do perfeccionismo. O que é que você tem que focar é, a prescrição nutricional, ela precisa ser uma prescrição nutricional assertiva e segura para o paciente. E eu preciso estar aberto ao aprendizado e a entender e refletir a minha conduta. Quantas vezes você já se deparou, porque eu faço essa reflexão sempre. Eu prescrevi determinada conduta e eu volto de uma forma retrospectiva e vejo, poxa, hoje eu não faria desse jeito. Para o paciente que eu estou acompanhando, eu faria de tal forma. Isso a gente começa a vivenciar muito quando eu tinha estudo de caso que a gente fazia junto com o residente, na hora de ele apresentar, e eu começava a pensar, poxa, na hora de a gente estar elaborando ali o estudo de caso, colocando data de internamento, vendo a prescrição nutricional de um colega, a nossa também, e a gente entrar
com caráter reflexivo. Poxa, será que agora, se eu estivesse atendendo esse paciente, eu faria essa prescrição desse jeito? Isso é muito importante, que você tenha esse olhar reflexivo e crítico da própria prescrição que você fez. Isso demonstra, a primeira coisa, a humildade de você entender que você pode ter errado, ou até mesmo você fez certo, mas você poderia ter melhorado aquela prescrição de algum momento, ter feito uma avaliação nutricional mais detalhada de um paciente, ter dado mais foco àquele paciente em específico. São coisas que você precisa refletir, e é assim que a gente começa a construir protocolos, é assim que a gente começa a construir prioridades dentro da UTI, quando você começa a perceber que determinados públicos de paciente são pacientes que você precisa focar mais na terapia intensiva. E não é à toa que eu trouxe para vocês observarem sempre lá na primeira live, lembram? Qual UTI onde você está trabalhando, qual o perfil de pacientes que você está atendendo. Será que faz sentido você focar em um paciente que você sabe que ele vai ter uma alta amanhã? Por exemplo, eu recebo pacientes em pós-operatório de angioplastia coronariana. Eu sei que de praxe esse paciente vai sair de alta no outro dia. Por que eu vou dar foco a esse paciente que vai sair de alta em menos de 24 horas, enquanto eu tenho um paciente que está chegando para mim agora de câncer de cabeça e pescoço? São coisas que você precisa dar essa prioridade e, obviamente, você ter esse caráter aí de aprendizado ao longo do tempo. A caráter reflexivo é isso. E isso faz com que a gente, obviamente, cometa menos erros durante o processo. E olha o que eu estou falando para vocês. Não é você cometer erros. Durante o processo, você acaba cometendo menos erros. Os erros que eu estou falando aqui não são erros que vai gerar o prejuízo para o paciente, obviamente. Mas claramente, em algum momento da sua fase, da sua vida, da sua carreira, você vai errar. E são erros, sim, que podem causar algum tipo de prejuízo para o paciente. Quem nunca liberou algo que não era para ter sido liberado? Quem nunca prescreveu algo que não era o momento adequado para prescrever e conseguiu reverter, ou às vezes não conseguiu reverter em algumas situações? E é muito importante que você entenda, e que às vezes o medo de estar ali naquele ambiente, ele surge, como eu falei no início, de algumas experiências negativas que você teve, e isso você precisa trabalhar. Obviamente, algumas vezes esse trabalho que você vai conseguir fazer, você consegue fazer sozinho, e algumas outras vezes você vai precisar de ajuda de algum profissional, que é muito importante que você perceba realmente que você precisa ter esse contato e esse auxílio de um profissional específico que vai te ajudar. Eu vi aqui, Pri, só que eu não estou conseguindo, eu estou aceitando você, mas não está indo. Não sei o porquê. Eu estou tentando aqui, mas a gente continua tentando, e pode comentar aqui. Para quem está entrando agora e não sabia, a live hoje não vou falar era, porque é com Priscila Fontana, que é fisioterapeuta. Priscila Fontana está comigo no Ventila Nutri. Lá a gente explica sobre ventilação mecânica, sobre gasometria específico para o nutricionista, que eram grandes dúvidas várias que vocês tinham em relação ao tema. E assim eu me juntei com Priscila, trouxe essa ideia para ela, ela abraçou. Priscila trabalha comigo na terapia intensiva, a gente está fazendo ultrassons, está fazendo eletroestimulação nos pacientes, e vira e mexe vocês têm conteúdo aqui nos stories sobre o tema que a gente tem trazido. No Ventila Nutri a gente traz isso mais profundamente, aí ventilação mecânica e gasometria. E a jornada que vocês terão a oportunidade de estar assistindo de forma online, de forma gratuita, durante uma semana, é conteúdo que a gente traz um pedacinho do Ventila Nutri para que vocês entendam realmente qual é o propósito que a gente tem aí para trazer o elo entre a nutrição e a fisioterapia também. Eu quero saber se vocês têm algum comentário, algo que vocês querem falar sobre a vivência, sobre a experiência de vocês. Eu estou vendo que está entrando bastante colegas aqui. Thaís perguntou sobre módulo de proteína no CTI pós-cirúrgico. Enfim, o que você está me perguntando não faz parte do tema da live de hoje,
mas não tem problema. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo entender o que que você está me dizendo. Se o protocolo, o módulo de proteína no CTI pós-cirúrgico, alimentação, módulo de proteína, não só água e chá. Ah, ok, deve ser a abreviação do jejum, não é isso? Aquela alimentação ultra precoce, eu acho que é isso que você está querendo dizer. Infelizmente, aqui no hospital, a gente ainda não tem consolidado um protocolo específico sobre a abreviação do jejum. A gente ainda não tem consolidado, então eu não vou conseguir contribuir com você, te contribuir falando sobre o que dá para fazer, o que não dá. Mas enfim, mais uma ótima ideia aí que a equipe tem trazido. E é só vocês colocarem a mão na massa para fazer os protocolos, os POPs, para que todo mundo aí faça igual e converse a mesma língua. Mas acredito, pelo jeito que você mandou, seria aquela alimentação ultra precoce, que é imediatamente, logo ali após a cirurgia, e quem dirá mesmo ali na própria sala de recuperação, que seria essa alimentação ultra precoce. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação ao tema? O medo, como eu falei para vocês, não se preocupem, o medo é natural, só que você precisa vencer esse medo ao longo do tempo. E eu giro sempre a falar que muitas das vezes o medo ele é motivado pela insegurança de você, muitas das vezes, não saber o conteúdo técnico. Ou você tem muito repertório técnico e você não consegue fazer conexões do que é que você estará ali diante de você. Não consegue juntar. Por exemplo, você vê um paciente crítico com ventilação mecânica, você vê noradrenalina, você vê vasopressina, você vê a gasometria, você vê os exames bioquímicos, você faz tudo como manda o figurino. Só que na hora de você juntar tudo isso e prescrever a dieta do paciente, você trava e você não consegue saber para onde ir. E muitas das vezes é aí que acontece o input para que você fique parado. Muitas das vezes é aí que você começa a precisar perceber o que é que está travando você. Será que é essas conexões que você não consegue fazer? Ou será que durante esse processo todo de coleta dos dados que eu expliquei para vocês também, como é que vocês podem fazer, o que é que vocês podem utilizar ao longo dessa semana, você precisa entender realmente o que é que você pode complementar em relação à sua própria vivência em terapia intensiva. Isso precisa usar o medo ao seu favor e a cada degrau vocês terão um crescimento. E isso é verdade. A gente fala da experiência da gente, como eu falei para vocês, eu não cheguei perfeita na UTI, eu não sou perfeita. Hoje eu me deparo com receios, com dúvidas de atender determinados pacientes que eu nunca tive experiência, que eu não tive vivência. Isso é natural. A grande questão é você, o que você vai fazer com esse medo, como Priscila falou, use a seu favor. O que é você usar a seu favor? Teve medo de atender o paciente? Poxa, é o medo por quê? Porque ele estava em ventilação mecânica? Poxa, eu vou estudar sobre ventilação mecânica. Eu tive medo de atender esse paciente porque eu vi uma gasometria. Eu não entendi bolufas do que estava na gasometria, mas eu vi lá uma coisa que tem lactato, eu vi que tem um pH ali diferente, eu vi que tem um anion gap ali estranho, que eu não entendi o que é isso, anion gap. Poxa, eu vou focar na gasometria então. Lembra que eu falei para vocês? Separa 1 hora para estudo, não conseguiu durante a semana, separa no final de semana um tempinho, explica para a família, eu preciso estudar agora esse tema, daqui a pouco eu volto, fico com vocês, enfim, faça de acordo com as suas possibilidades, mas se esforce ao máximo para você entender onde é que está a sua fragilidade, você trabalhar nisso. Atender o paciente que é um pós-cirúrgico, você ficou na dúvida, nunca atendeu o paciente de cabeça e pescoço? Poxa, o que é que tem hoje de evidência sobre paciente oncológico de câncer de cabeça e pescoço? Atender um paciente da oncohematologia. Poxa, o porquê que a equipe é relutante em querer passar essa sonda para esse paciente? O porquê? Perguntei à equipe, eu fiquei na dúvida, ou eu não encontrei alguém da equipe assistente para perguntar. Poxa, o que acontece no paciente oncohematológico que às vezes a equipe fica resistente de passar uma sonda, ou às vezes de ter uma nutrição parenteral e você viu que esse paciente ali, ele tem uma indicação.
Atendi um paciente que eu preciso fazer avaliação nutricional. Como é que eu faço avaliação nutricional em um paciente em terapia intensiva? Perceba que todas as vezes que você perceber que você teve um medo de atender um paciente, é um conteúdo que você está estudando. É um conteúdo específico. E aí você pode me dizer, Lu, eu tenho medo de tudo, eu tenho dúvida de tudo. Comece passo a passo. Hoje eu estudo ventilação mecânica. Ponto. Estudei, pesquisei. Deixa eu perguntar o físio da minha unidade para eu entender melhor ali. Deixa eu ver uma máquina de ventilador mecânico. Olha, observa. Pronto. Amanhã eu vou estudar sobre gasometria, ou na semana que vem, de acordo com a sua rotina. Mas que você estabeleça um estudo de qualidade. Não adianta nada eu te dizer, separe 10 minutos, meia hora, 1 hora por dia, se esse estudo não for de qualidade, porque muitas das vezes aquela pessoa que só consegue separar o final de semana, às vezes ela vai render muito mais do que aquele que faz todos os dias. O importante é que você tenha um aprendizado, entenda, e depois de você aprender, você ensine outras pessoas, como eu faço com vocês. Quando você estuda, entende realmente e você ensina, você aprende muito mais. E sem falar que você está contribuindo com a nossa categoria para que cada vez mais nutricionistas sejam fortalecidos. Que isso é muito importante e não se esqueça que eu falei para vocês. Não deixe espaços vazios na terapia intensiva. Se está com medo, pensa, não vai com medo na primeira vez. Para e pensa, o que está me gerando medo? E aí, você identificando o que está te gerando medo, você começa a trabalhar nesse medo que você está sentindo. E, consequentemente, você vai perceber que a própria experiência vai fazer com que você tenha cada vez mais segurança de atender o paciente ali que você está, que está na sua frente. Isso só vai trazer benefícios para o paciente que você está atendendo e, claramente, segurança para você enquanto um profissional que está ali à beira-leito. Vocês querem contribuir com algo, pessoal? Alguma dúvida? Enfim. Algo que vocês queiram contribuir? Alguma dúvida ficou? Amanhã a gente vai ter live também, pessoal. Isso, Priscila, paciência é o segredo. Persistir sempre, estudar e aprender. Realmente é assim que a gente faz. O processo é árduo. Na jornada eu demonstro para vocês o quanto de tempo eu demorei para entender realmente gasometria, nutrição. E eu não falo para você em relação a entender o que é acidose, o que é alcalose. Isso aí, qualquer livro vai te ensinar. Se você pegar vídeo de YouTube, você vai ver explicando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo pegar uma gasometria e realmente entender o que é que eu posso utilizar ali em relação à terapia nutricional. E cada dia eu aprendo mais. Com a própria gasometria, com a ventilação mecânica, com os profissionais que estão ao meu redor. Mas o importante é esse. O segredo é paciência, resiliência e persistir e identificar quais são os pontos que você precisa melhorar e não se prender a perfeccionismo, que isso só vai fazer com que você adoeça. Entenda que você vai se adaptar ao longo da sua vivência e você vai melhorar enquanto profissional. Ok, pessoal? Amanhã eu vou trazer para vocês estratégias para que você tenha mais segurança ao você participar de uma visita multiprofissional, ao você ter uma discussão com um profissional em específico. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Vou falar com vocês sobre a minha primeira vivência de discutir um caso com um médico que foi catastrófico na minha vida e hoje eu trabalho junto com esse médico e é totalmente diferente as minhas discussões hoje com ele em relação à terapia nutricional do paciente. Mas só para mostrar para vocês o quanto é de crescimento e aprendizado que a gente tem ao longo do processo. Não pule etapas, que isso é muito importante. Vivencie o processo, entenda, não se ache a pior das pessoas, porque eu já me senti também, e é um processo que é natural e você precisa vivenciar até para você ter mais experiência e lá na frente ajudar outras pessoas, assim como eu ajudo vocês hoje aqui no Instagram.
Ok, pessoal? Amanhã eu encontro vocês. Vai desculpando aí por Priscila não conseguir entrar, a gente não entender qual era o motivo, coisas do Instagram, não conseguir ter essa live junto com ela, mas ela participou aqui em conjunto nos comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem conversar comigo em inbox. Também Priscila Fontana, pode seguir ela lá, aqui Priscila Fontana, e suprir uma pena que a gente não conseguiu participar juntas da live, mas não terão, melhor corrigindo, terão outras oportunidades de a gente aqui trazer conteúdo relevante para vocês ao longo da nossa rotina de vivenciar e de trazer para vocês. Acompanhe a gente nos stories, vira e mexe, a gente bota lá eletroestimulação, vira e mexe, a gente coloca ultrassom também, que é algo novo pra gente. Eletroestimulação, ali Priscila já está no mestrado dela, trabalhando sobre o tema, altamente experiente, a nossa referência lá em eletroestimulação, e assim a gente vai trocando aí conhecimentos e tudo é questão de aprendizado. Amanhã a gente se encontra às 20h20. Amanhã não tem atraso, que amanhã não estou de plantão. Hoje o plantão realmente foi um plantão carregado com cirúrgica, com terapia intensiva, com a cardio. A cardio foi a que deu menos trabalho, por incrível que pareça. Mas a UTI recebendo muitos pacientes no pós-operatório. A cirúrgica também recebendo pacientes no pós-operatório, pacientes para a cirurgia amanhã. E eu confesso para vocês que eu tenho o maior receio e medo na hora de errar, de não programar um jejum. Quem nunca tem esse receio? Quem não tem realmente, né? O paciente perder uma cirurgia porque a gente não programou um jejum, por exemplo. Então, cautela foi a palavra de hoje, por isso que eu atrasei um pouco até eu conseguir estar aqui, mesmo com filtro para vocês na live de hoje, mas agradeço a presença de vocês e amanhã a gente se encontra às 20h20. Qualquer dúvida, inbox falando comigo ou com Priscila também. Um beijo, pessoal, e tchau!